18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6 horas 3 minutos. Boa noite pra você em 100,7 na sintonia certa no melhor Mix do Brasil. Karime Leão, janeiro, você foi. Graças a Deus, né, Carlão? Muito boa noite para você sintonizado aqui em 100,7. É isso aí, começamos mais um programa 18 horas a partir de agora até às 7 da noite com você. Um salve especial para você que nos acompanha nas redes sociais no @18horasnews. Boa noite, gente. Mix. Estamos aí, janeiro, terminamos aí o primeiro, mês do ano de 2023 e foi um mês aí que começou, Karime, com uma excelente notícia para nós, hein? O Amazonas encerrou aí esse primeiro mês de 2023 sem registrar mortes por Covid-19. Os dados são do boletim publicado hoje pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas. Foi publicado hoje, Karime. Exato, Carlão, viu? E a última vez que o Amazonas registrou mortes por coronavírus foi no dia 25 de dezembro do ano passado em Maués. O estado permanece na fase verde da pandemia, que corresponde a risco muito baixo para a Covid-19. Vale lembrar, Karime e ouvintes, que o mês de janeiro é considerado o período de maior transmissão de síndromes respiratórias e entre elas está a Covid-19. Em janeiro do ano passado foram registrados 107 mortes por Covid e em janeiro de 2021, naquele grande colapso, foram 2.119 mortes. Muitas delas por falta de oxigênio nos hospitais, hein, Karime? E chegamos então em 2023 com 0 mortes registradas por Covid-19, que venham mais meses assim durante esse ano. Só que vou destacar aqui que esse resultado é graças à vacinação em massa. Nós vimos os números diminuírem a 0 de mortes por Covid-19 e de agravamentos da doença da Covid-19 justamente por conta da vacina, né, Carlão? Então vamos nos vacinar, lembrando que o estado do Amazonas alcançou 84% da população acima de 3 anos vacinada contra a Covid-19. Mix. Agora 6 horas e 5 minutos, nós vamos conferir os destaques do programa 18 horas de hoje. Dia de posse no Amazonas e de eleição em Brasília movimenta a política no país. Nova composição renova metade da bancada federal do Amazonas. Em Brasília, a votação elege o novo presidente do Senado e da Câmara. No Senado foi reeleito Rodrigo Pacheco e na Câmara, Arthur Lira. Vendas aquecidas. O comércio espera um crescimento de mais de 3% nas vendas durante o Carnaval. 6 e 5. Você no melhor Mix do Brasil, mais uma edição do 18 horas no ar, hein? Você vai conferir os destaques de hoje, quarta-feira, 1º de fevereiro, começando mais um mês desse ano, hein? 2023. 18 horas até às 7 da noite aqui no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Entrevista do dia. Olha só, Manaus tem hoje mais de 2.000 pessoas morando na rua, situação que não víamos há muito tempo, há uma década. São consideradas pessoas invisíveis porque não são atendidas pelos serviços públicos, Karime. Exatamente, Carlão. São pessoas em situação de extrema vulnerabilidade social e muitas delas, a maioria, pelo menos, não estão nos cadastros do poder público, por isso são chamados de invisíveis. Para falar mais sobre esse assunto, sobre assistência a essa população, vamos conversar agora com a assistente social, Neila Sardinha, diretora do Departamento de Proteção Social Especial. Seja muito bem-vinda ao programa 18 horas, aqui nos estúdios da Mix. Muito boa noite. Então, diretora, por que cresceu, Por que esse índice tão grande dessa população de rua? É só por conta da crise econômica ou temos aí outros fatores sociais que contribuem para essa realidade? Boa noite. Boa noite, obrigada pela oportunidade de estarmos aqui falando um pouco do serviço da SEMASC, Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, e da Prefeitura de Manaus, que a Secretaria é da Prefeitura de Manaus. Na realidade, nós tivemos uma grande crise com a pandemia, e além disso, nós também temos o uso das drogas, E isso traz muitos problemas sociais, principalmente para essa situação de moradores de rua. Mas nós temos sim um serviço especializado em abordagem social que trabalha
em pontos estratégicos, né, como a Praça da Matriz, Manaus Moderna, Praça dos Remédios, Praça Dom Pedro, e também na Zona Leste, né, que trabalha com... nós trabalhamos nessas abordagens, fazendo a identificação, perpassando pelo serviço do Centro Pop, né, que atende essas situações de pessoas em situação de rua, né, e a gente, a partir da triagem da abordagem, é encaminhada para o Centro Pop para que eles tenham um atendimento especializado, e de lá verifica-se a situação de cada um, né, e a gente tem esse trabalho todos os dias, de segunda a domingo, né, todos os dias, 24 horas esse serviço. Olha só, dos moradores de rua que vocês já abordaram, o que eles alegam para estarem ali naquela situação ali, e o que poderia ser feito realmente de efetivo para tirá-los dessa condição aí de praticamente abandono, não é isso? Nosso serviço, ele é de identificação, ele é um trabalho psicossocial e trabalha em conjunto com a rede de saúde, né? Porque quando envolve o uso indiscriminado de droga, já envolve a questão de saúde, né? Principalmente nessa questão de saúde, o atendimento tem que ser específico na rede municipal de saúde. E nós temos os centros especializados para esse tratamento, né? Que são os CAPs, especializados para uso de droga. Falou pela segunda vez a respeito dessa população que usa drogas. Nós temos regiões aqui em Manaus que podem ser consideradas ou parecidas com a Cracolândia em São Paulo, por exemplo. Existem regiões críticas assim? Nós temos identificado como aproximadamente Cracolândia a área da Zona Leste. Na Zona Leste, na Avenida Itaúba. Lá é considerado uma área que se identifica como Cracolândia. Certo, e muitos moradores de rua, eles são estrangeiros ainda, a gente passou por correntes migratórias, a gente viu aí o pessoal do Haiti, depois o pessoal da Venezuela, a gente tem um censo, a gente tem um perfil de quem são esses moradores de rua? Nós temos moradores de rua, tanto venezuelanos, né, migrantes, né, que vieram por conta da situação lá de migratório, mas nós temos muitos brasileiros também, né? Nós não temos um censo especificamente, né, quantitativo, mas nós temos identificados nesses locais usuários que são cadastrados e são triados pelo Centro Pop. Certo, daí eu já tenho esse perfil. Agora, em relação a famílias, em relação às crianças que ficam nas ruas, o seu trabalho também engloba essas crianças, essas famílias? Sim, inclusive agora dia 14 será feita uma grande campanha nas mídias sociais, campanha de combate ao trabalho infantil, né? Além de crianças e adolescentes, nós temos agora famílias identificadas nesses pontos. E nós estamos em parceria com órgãos municipais, estaduais, federais, para esse trabalho em conjunto, em rede, para a gente trabalhar para que sensibilize a população, né? Sensibilize essas pessoas para que a gente possa retirá-las dessa situação. E como é que é sensibilizar a população, a gente, as pessoas que estão no carro agora escutando, de repente estão parando, estão vendo famílias no sinal, sensibilizar em que sentido? A maioria dessas famílias que estão nas ruas já são identificadas e já recebem benefícios, né? Então, evitar com que deem dinheiro para elas. Não dê esmola. Não dê esmola, não dê esmola, porque acaba fazendo com que essas famílias continuem a pedir, continuem nas ruas, levando suas crianças e colocando em risco essas crianças. Então, se a gente parar no sinal, ver famílias, ver crianças ali, tem crianças com crianças no colo, né? Até, o que a gente faz? O que cidadão pode fazer para, de fato, ajudar essa pessoa? Nós temos o Disque Denúncia, que é o 08.092-1407, que pode ser... Vamos lá, 08.092-1407, que é um Disque Denúncia, que é um Disque Denúncia que você pode identificar essa família e dizer qual a área que está. Nós temos a equipe de abordagem para ir até o local. Daí vão lá e há todo um trabalho de assistência, de acolhimento, de atendimento e encaminhamento para os CRAs e CREAs após a identificação dessas famílias. Tá bom, então muitíssimo obrigada pela sua participação, pela sua presença aqui nos estúdios da Mix conversando com a gente. Eu é que agradeço a oportunidade de identificar o nosso trabalho para que toda a população conheça. Tá ótimo, então conversamos com a assistente social
Social Neila Sardinha, diretora do Departamento de Proteção Social Especial. 6h12, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. E daqui a pouco, direto de Brasília, vamos saber tudo sobre a eleição para o novo presidente do Senado e da Câmara. Mix. Olha, o desmatamento é hoje a maior preocupação na Amazônia. Nas outras formas de degradação acontecem na floresta e já atingem 38% da floresta no geral, ou 2,5 milhões de quilômetros quadrados, Karine. Pois é, Carlão, essa é a conclusão de um estudo da Universidade Estadual de Campinas que revisou a extensão dos 4 principais fatores de degradação aqui da Amazônia. Vamos saber mais detalhes agora na reportagem de Nathalie Moraes. De toda a área de floresta ainda presente na Amazônia, cerca de 38% sofre algum tipo de degradação por fogo, extração ilegal de madeira e secas severas. A constatação está registrada em um artigo assinado por cientistas da Universidade Estadual de Campinas. O estudo considerou 4 fatores principais de degradação da floresta, decorrentes da ação humana. São eles: fogo na floresta, efeito de borda, que são as mudanças que acontecem em áreas de floresta ao lado das áreas desmatadas para a agricultura, a extração de madeira, o desmatamento ilegal e as secas extremas. Segundo a pesquisadora do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, Patrícia Pinho, a conclusão foi que esses fatores já comprometem mais de 1/3 da nossa floresta, 38% de toda a cobertura florestal que ainda resta na Amazônia. Então a preocupação com a degradação é que a floresta vai perdendo essa capacidade, né, de resistência e de manutenção dos serviços, sem contar a própria biodiversidade, né, local, aspectos culturais também, modo de vida. A degradação envolve mudanças transitórias ou de longo prazo nas condições da floresta causadas pelas ações do homem. A pesquisadora reforça que, diferente do desmatamento, onde a vegetação é suprimida e a floresta deixa de ser floresta, na degradação, a vegetação permanece na área, mas em diferentes estágios de degeneração, com perda de biodiversidade e impacto negativo na provisão dos serviços ambientais. A degradação tem efeitos que vão além do clima e a emissão de gases de efeito estufa, tanto ou maior que o desmatamento e da perda da biodiversidade. Ela tem impactos socioeconômicos nas populações, afetando a renda, a alimentação, a saúde, a qualidade de vida e a cultura de quem vive na região. Se estabelecer nesse monitoramento da degradação, em reverter esse processo, mas também fazer com que setores e governos, inclusive na dimensão internacional, possam também ser pautados no papel que tange colaborar com a redução, né, da emissão de gases de efeito estufa e o aquecimento global. A pesquisa reforça ainda que, apesar da incerteza sobre o efeito total desses distúrbios, está claro que o efeito da degradação pode ser tão importante como o do desmatamento para emissões de carbono e a perda da biodiversidade. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha, hoje foi dia de posse nas casas legislativas no Parlamento Brasileiro. Lá em Brasília, na capital federal, tomaram posse 513 deputados e 27 senadores eleitos em outubro passado. Aqui em Manaus, ao todo, 24 deputados tomaram posse. A bancada federal do Amazonas foi renovada em 50%. Já na Assembleia Legislativa do Estado, dos 24 deputados, apenas 10 são novatos na casa. E também foi dia de eleição para as mesas diretoras. Aqui o deputado Roberto Cidade foi aclamado para continuar como presidente da Assembleia por mais 2 anos. Em Brasília, os eleitos foram Arthur Lira na Câmara dos Deputados e Rodrigo Pacheco para o Senado, os 2 reeleitos. Bom, de todas, a disputa mais acirrada foi para a presidência do Senado. Karime, teremos aí um parlamento, tanto em Brasília quanto aqui no estado do Amazonas, mais conservador e inclinado para as pautas de direita. E a repórter Odinei Araújo acompanhou toda a solenidade e traz agora mais informações. Vamos conferir. O mandato
mandato de todos os deputados estaduais oficialmente terminou ontem, dia 31 de janeiro. Logo, oficialmente, a Assembleia Legislativa hoje amanheceu sem um presidente. Por isso, de acordo com o regimento interno da Casa, a sessão foi presidida pelo parlamentar mais idoso, no caso, o deputado adjunto Afonso, do União Brasil. O deputado delegado Péricles secretariou a solenidade e fez a chamada dos deputados que fizeram o juramento do cumprimento constitucional de desempenhar seus mandatos com lealdade ao povo do Amazonas e à Constituição. Foram empossados 14 deputados estaduais reeleitos, entre eles o deputado Sinésio Campos, que inicia seu 7º mandato e assume a posição de decano da Casa, ou seja, o mais antigo no parlamento amazonense. Uma alegria de ser o decano agora da Assembleia Legislativa, ou seja, o deputado com maior número de mandatos consecutivos. Sei da minha responsabilidade, do meu compromisso, principalmente de dialogar com todos os deputados, os novatos que aqui estão chegando são bem-vindos, mas principalmente dizer da minha determinação de continuar defendendo as pautas da área da saúde, da educação, mas principalmente ao consumidor que necessita cada vez mais respeito. Vou continuar sendo pautado aí na luta pela energia, né, de qualidade, mas sobretudo de um preço justo. Vou continuar cobrando que aquelas sacolas plásticas, né, que os supermercados continuam comprando, cobrando da população, vou continuar cobrando. Também foram empossados 10 deputados estreantes no primeiro mandato. Os novatos no parlamento estadual são o Dr. George Lins, Tiago Abraim e Mário César Filho, todos do União Brasil, Daniel Almeida, Maíra Dias e Vanderlei Monteiro, todos do Avante, Rosenha do PMP, Cristiano D'Angelo do MDB, Débora Menezes do PL e comandante Dan do PSC. A estreante no parlamento, deputada Maíra Dias do Avante, disse que vai legislar por mais pautas sociais. Eu quero poder contribuir da melhor forma, dando o meu melhor. Quem me conhece sabe que eu me entrego de corpo e alma em tudo que eu me proponho a fazer, e assim como eu representei o meu estado em um concurso internacional, hoje é uma responsabilidade muito grande poder representar mais uma vez todos os amazonenses agora aqui na Casa do Povo, buscando levar aí melhorias, propondo políticas públicas na área do social, da saúde, da educação, principalmente da assistência social, que é algo que realmente, assim, eu tenho um carinho muito grande. O governador Wilson Lima, que amanhã fará a leitura de sua mensagem governamental, também prestigiou a posse dos deputados. E hoje eu estou vindo aqui à Assembleia Legislativa reforçar esse compromisso que o governo tem com essa casa, respeitando a independência dos poderes, mas entendendo que aqui a gente trabalha para um bem comum, que é fazer entregas que melhorem a vida das pessoas. O mandato dos 24 deputados estaduais dessa 20ª legislatura começa hoje e vai até janeiro de 2027. Odinaia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E a mesa diretora da Assembleia Legislativa de Manaus foi bastante renovada. Dos 10 cargos da direção, apenas o presidente Roberto Cidade, Felipe Souza, Sinésio Campos e Carlinhos Bessa participavam da mesa na legislatura passada. Karine, a repórter Odinaia Araújo volta para contar como foi essa eleição por aclamação de hoje na Assembleia Legislativa. Vamos acompanhar. Sem nenhuma concorrência, o deputado Roberto Cidade, do União Brasil, foi aclamado presidente da Casa Legislativa pela 2ª vez. Além dele, foram eleitos também os demais integrantes da mesa diretora para o biênio 2023-2024. A composição foi lida pelo deputado delegado Péricles. Presidente, deputado Roberto Cidade. Primeiro vice-presidente, deputado Carlinhos Bessa. Segunda vice-presidente, deputada Alessandra Campelo. Terceiro vice-presidente, deputado Felipe Souza. Secretário-geral, deputado João Luiz. Primeiro secretário, deputado Abdala Frache. Segunda secretária, deputada Joana Dark. Terceiro secretário, deputado Cabo Maciel. Corregedor, deputado Dr. Gomes. Ouvidor, deputado Sinésio Campos. Em seu discurso de posse, Roberto Cidade agradeceu ao governador Wilson Lima, presente na solenidade, por tê-lo ajudado na reconstrução
condução à presidência da Assembleia Legislativa e falou sobre união. Cheguei até essa presidência pela primeira vez por conta da união. Trabalhei durante esses anos o tempo todo cultivando a união. Mesmo quando os interesses divergiram, foi a união que prevaleceu. Dia a dia, eu sempre escolhi o caminho conciliador, o debate construtivo, o entendimento republicano, que só a união é capaz de pavimentar. Excelentíssimos deputados e deputadas, hoje sou reconduzido à presidência dessa casa por conta da nossa união. De união eu não abro mão, porque a união agrega, fortalece, amplia as possibilidades, quebra resistências. Após a solenidade, o presidente da Assembleia Legislativa, Roberto Cidade, concedeu entrevista coletiva aos jornalistas e garantiu que a casa é independente, apesar de essa legislatura ser praticamente 100% da base do governo. Quando o executivo trabalha com o legislativo, nós trabalhamos de formas harmônicas, mas independentes. Então, se nós continuarmos dessa forma, que ganha o povo do estado do Amazonas. Temos 24 deputados que pensam diferente. Toda a matéria que vem do executivo vai ser debatida. Aqui nós trabalhamos de forma independente, mas sempre respeitando, tendo diálogo. Dessa forma, quem ganha a população. Todas as matérias que vêm para cá são debatidas pelos 24 deputados estaduais. Não é porque eu sou da base do governo que a gente vai fazer tudo que tem lá. O governador, ensina o governador que tem o diálogo com os deputados. Eles sempre conversam, a gente sempre dialoga. Odinaia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha só, tem um detalhe aí que deve ser observado, Carimilhão e ouvintes, que nós temos que ficar atento. Nós temos aí uma Assembleia Legislativa extremamente governista. O eleitor não pode esperar um parlamento combatente, não. Tem que ficar esperto. Um parlamento que fiscalize o executivo e que denuncie o que está errado. Teremos uma Assembleia ainda mais aliada do governador e isso efetivamente não é bom para a democracia nem para nós. Pois é, né, Carlão? Quem que vai fiscalizar, né? Quem que vai ser o do contra? Bom, é fundamental que o legislativo seja independente, é simples assim. Só assim os deputados poderiam mostrar o que o executivo está fazendo de certo ou de errado, o que poderia melhorar também. O parlamento não pode ser um instrumento do executivo. Os deputados foram eleitos para propor leis, mas sobretudo para fiscalizar os recursos públicos, gente, o nosso dinheiro. Mas tudo indica que essa legislatura será mais uma no estilo faremos tudo que o seu mestre mandar. Como nós vimos na legislatura passada, né, Karine? 6h25, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, lá em Brasília, os novos deputados federais do Amazonas também tomaram posse e falaram das prioridades para esse início de mandato, Karine. Exatamente, Carlão. E o nosso correspondente lá em Brasília, o jornalista Carlos Eduardo Matos, está aqui e fala com a gente agora. E conta tudo, porque ele esteve lá na posse, conta pra gente todos os detalhes, o que aconteceu. Boa noite, Cadu. Então, ao vivo e em cores. Ao vivo e em cores, ele está lá e participou disso tudo. Bom, o que podemos esperar dessa nova bancada do Amazonas? Cadu, boa noite. Dia de muita votação, dia intenso e corrido aí em Brasília, né, Cadu? Boa noite. Tiro, porrada e bomba, Karine. Boa noite para você. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Karine, acabou o ano de janeiro, né? Porque sim, foram muitos dias em janeiro, né? E agora fevereiro vem com tudo, já com a posse dos deputados e senadores, seguida aí de eleição da mesa diretora das duas casas. Mas antes da gente falar de eleição, vamos falar da bancada do Amazonas, que tomou posse hoje, cheia de expectativa, cheia de ansiedade até, principalmente dos parlamentares eleitos para o primeiro mandato. Eu destaco aqui, primeiramente, o deputado Fausto Júnior, do partido União Brasil, que vai tentar nacionalizar uma pauta que é regional. Ele quer proibir os medidores aéreos que foram implementados aí em Manaus. Então vamos ouvir o que disse Fausto Júnior. E conforme prometido ainda na campanha, o nosso primeiro projeto de lei a ser apresentado é pela proibição daqueles medidores aéreos que tanto prejudicaram a população amazonense e os consumidores de uma forma geral. Eu tenho certeza que também prejudicam aonde eles estejam instalados em todo o Brasil. Então, para isso, nosso primeiro projeto de lei é a proibição desse tipo de medidor. 18 horas. A gente acompanhou a fala do deputado federal Fausto Júnior, do União Brasil, hoje em Brasília. Cadu.
Carimbo, vamos ver se essa pauta avança dentro da Câmara, né? Tem que provar o dano real aos consumidores, não só de Manaus, do Amazonas, mas também do Brasil inteiro, para que isso aconteça. E a gente não sabe se isso tem constitucionalidade, afinal, para que passe essa matéria. Mas, enfim, vamos aguardar. Eu destaco também, Karime, o deputado reeleito Sidney Leite, que vai se concentrar aí na reforma tributária. Então, vamos ouvir o que ele disse. A primeira prioridade será na questão da reforma tributária. O governo, pelo que se sabe, pretende trabalhar a reforma tributária nesse primeiro semestre. E não está errado, porque reforma tributária tem que ser discutida e votada em início de governo. E a informação que nós temos é que iniciará esse debate pela Câmara dos Deputados. E qualquer alteração, qualquer reforma tributária muda o figurino das vantagens comparativas do modelo do polo industrial de Manaus. Então, essa será uma prioridade, mas também trabalhar de forma articulada para que a gente possa viabilizar e conseguir sensibilizar o governo federal para recursos, principalmente no monitoramento e controle da fronteira. Haja vista que o nosso estado é vizinho dos maiores produtores de droga e transforma nosso estado na rota internacional do tráfico de drogas. 18 horas. Agora a gente acompanhou a fala também em Brasília do deputado federal Sidney Leite, do PSD do Amazonas. Preocupação com a segurança aqui da fronteira, né, Cadu? Não só a questão da segurança das fronteiras, também a Zona Franca, que são dois assuntos aí, né? Segurança das fronteiras, que faz parte da pauta prioritária do governo federal. Agora, Karime, eu destaco também o deputado Amon Mendel, né? Foi o deputado mais novo, né? Eleito proporcionalmente no Brasil, né? Ele quer encampar a pauta fiscalizatória, ele quer fazer uma apuração sobre desvios de recursos públicos. Então, vamos ouvir o que disse Amon Mendel. A expectativa é muito alta com o nosso mandato. A população me concedeu ali a maior votação proporcional na história do estado e também a maior votação no Brasil proporcionalmente. Eu espero conseguir ter um mandato que atenda a essa expectativa e vou trabalhar agora, já nos primeiros dias, para retomar as denúncias que fizemos nos últimos anos, que envolvem verbas federais, para retomar ali a discussão também da questão do alistamento militar obrigatório e a questão do mercado de carbono, que pode ser uma alternativa de matriz econômica para o nosso estado do Amazonas. 18 horas. E agora a fala do deputado federal Amon Mendel, do Cidadania aqui do Amazonas, falando sobre fiscalização, né, Cadu? Exatamente. Outra pauta que ele falou aí é a questão da desobrigação do alistamento militar, né, que é uma pauta que ele falou bastante nas redes sociais, mas de fato ele vai precisar enfrentar toda a barreira da Câmara dos Deputados. Aqui não é fácil emplacar uma matéria, não é fácil fazer com que uma proposta avance dentro das comissões, seja encaminhada para o plenário. Então ele vai precisar de muito apoiamento político, principalmente do partido dele, para encampar essa pauta, até porque a desobrigar o alistamento militar, ele vai encontrar uma briga muito grande, principalmente com a bancada da bala, com a bancada de costumes, né? A bancada evangélica, inclusive, porque prega que o alistamento militar, o militarismo, né, significa muita disciplina, enfim. Então tem muito parlamentar que é contra, que é contra desobrigar, quer que o alistamento seja obrigatório no país inteiro. Então é outra pauta que nós precisamos acompanhar. E, importante ressaltar, tem outros projetos apresentados por outros parlamentares em legislaturas passadas que também foram apresentados e não seguiram em frente. É provável que o projeto de Amon Mendel seja adicionado, somado a esses projetos, o que deve minimizar um pouquinho politicamente, mas o barulho que ele vai fazer nas redes sociais, isso sim vai chamar a atenção. Eu também falei com o deputado Silas Câmara, Karime, do Partido Republicano. Ele vai seguir pautado no interior do Amazonas, que é a marca dele, né? Também nas pautas de costume, fazendo coro com os grupos ideológicos de oposição a Lula. Então vamos ouvir o que disse o deputado Silas Câmara.
e nós temos muitas expectativas boas de que problemas que estamos aí há algum tempo enfrentando e de forma muito contundente a bancada federal do Amazonas, tanto na Câmara como no Senado, se coloca firme e trabalhando com muitas vitórias, mas ainda faltando muitos desafios a serem vencidos, como o BR-319, os aeroportos do interior do estado do Amazonas, manutenção da Zona Franca de Manaus com suas vantagens comparativas, integrar o Amazonas de fato no Brasil, melhorar essa questão do desenvolvimento regional com alternativas econômicas fortes e, no meu caso, a mais de tudo isso, trabalhar na defesa das nossas bandeiras, Deus, pátria, família, vida, liberdade e por um povo feliz. 18 horas. E agora a gente acompanhou a fala do deputado federal Silas Câmara, do Republicanos do Amazonas, que também falou sobre a pauta da Zona Franca de Manaus e acrescentou a BR-319, um sonho, né? Um projeto que nunca saiu do papel, não é, Cadubo? A gente já destacou que se não saiu no governo Bolsonaro, que superou todas as barreiras ambientais, dificilmente. Agora que os ministérios foram distribuídos, né? Tem aí transportes, tem a infraestrutura, agora tem a Ministério do Meio Ambiente, tem vários ministérios aí que fazem parte desse circuito, dessa burocracia que é em torno da recuperação da BR-319. Mas cá para nós, Karime, quem impediu a recuperação da BR-319 foi a própria selva. Né? Foi a própria Amazônia. As condições da floresta não impedem a integridade da estrada. Então não adianta brigar contra a Amazônia. Por mais que o Exército tenha ido lá, feito a recuperação, a situação volta a sua estaca zero. Porque as condições... Também, mas eu acho que há questões mais polêmicas e econômicas envolvidas aí, Cadu. Manaus está aqui, exatamente, construída no meio da floresta, né? E há quanto tempo estamos aqui? Mas eu acho que há mais, claro, exatamente, né? Há mais questões envolvidas. Né? Sim, a questão econômica. É uma necessidade do estado do Amazonas, né? Mas isso daí, o que eu falo é a questão estrutural. Há tantos anos que estamos batalhando pela recuperação do BR-319, a oportunidade foi no governo anterior e não conseguiu. É isso que eu estou tentando destacar. E agora com o governo do PT, que é uma pauta ambiental, vai ficar difícil agora daqui para frente, né? Vai ser uma briga boa, vai ser uma briga grande aí que vai ter que ser enfrentada agora com esse atual governo. E, Karime, eu também falei, para a gente finalizar essa parte aí com a bancada do Amazonas, eu também falei com o deputado Saulo Viana, do Partido União Brasil. Ele me disse que pretende disputar logo de cara a liderança nas comissões temáticas da Câmara, principalmente naquelas por onde vão passar os assuntos ligados à Zona Franca de Manaus. E o deputado Adail Filho me disse que vai trabalhar em cima das pautas econômicas e a meta dele é discutir novas matrizes econômicas para que o Amazonas saia da dependência completa da Zona Franca de Manaus. E ele disse que vai trabalhar pautado na captação de recursos, principalmente para a saúde dos municípios do Amazonas, ou seja, ele vai seguir o perfil municipalista. Então essa é a nossa bancada, é o que são os primeiros passos, os primeiros projetos que vão ser encampados pelos parlamentares da bancada amazonense. Karime, Carlão. Ei, Cadu, olha só. E quem são os presidentes eleitos da Câmara e do Senado, Cadu? Essa é a surpresa, hein? Olha, no Senado a vitória foi de Rodrigo Pacheco, Carlão. Foi esperado, né? Ele foi reeleito com 49 votos contra 32 do adversário dele, o senador Rogério Marinho, o Rogério Marinho é do PL, partido do ex-presidente Bolsonaro. Ele é uma liderança da bancada bolsonarista ideológica que chegou para fazer barulho. Ele exerce essa liderança, o Marinho, Carlão, porque quando ele foi ministro do Desenvolvimento Regional no governo Bolsonaro, ele comandou a gestão dos recursos do orçamento secreto. Ele era o cara que dizia o que era para sair, qual recurso ia e para quem ia ser beneficiado. Então, para você entender a autoridade dele como nesse grupo aí do bolsonarismo. Então, Rodrigo Pacheco conseguiu superar as investidas de Rogério Marinho, que fez uma campanha brutal para tentar virar o voto. Inclusive, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro
foi para o plenário do Senado para pedir voto, para tentar virar voto. Ainda assim não conseguiu. O esforço deu resultado, Carlão, mas não rendeu vitória. O Marinho teve mais votos do que o esperado. A expectativa era ele receber entre 26 e 28 votos, mas ele acabou recebendo 32. Isso significa que teve senador que traiu o Rodrigo Pacheco, né? Então, consolidada a reeleição de Pacheco, o presidente Lula, a essa hora, já tomou 2 copos d'água, Carlão, porque foi um processo eleitoral apertado, voto a voto nos primeiros minutos, mas aí relaxou um pouco, Rodrigo Pacheco conseguiu disparar no final. Vitória importante para o governo do PT, que vai conseguir avançar com as suas pautas de interesse e, sobretudo, com a oposição enfraquecida. E depois da vitória, Carlão, o primeiro abraço caloroso em Pacheco veio do senador Omar Aziz, que comemorou muito. E depois Pacheco aí recebeu os cumprimentos do agora senador Sérgio Moro, que fez aquela carinha sonsa, sabe? Para abraçar o Pacheco, aí o Pacheco retribuiu ali, levantando a sobrancelha, te agradeço por nada, enfim, foi aquela deferência sonsa, né, disfarçada, enfim. E na Câmara, Carlão, o resultado saiu nesse minuto, Carlão. O deputado, o presidente Arthur Lira acaba de ser reeleito. Eu só não estou conseguindo porque eu estou aqui no telefone com você. Aliás, recebeu 464 votos nesse momento. Ele nesse momento está sendo transmitido pela TV Câmara. Arthur Lira está assumindo a mesa da presidência. Ele vai fazer o discurso agora dele da vitória ao lado do deputado Átila Lins, que fez todo o processo eleitoral. Como a gente falou ontem, como ele é o deputado mais antigo na casa, então regimentalmente ele teve a autoridade de comandar todo o processo eleitoral. A expectativa em torno da vitória de Arthur Lira, Carlão, não foi sobre a expectativa se vai ganhar ou não, é sobre o tanto de votos, né? A expectativa dele era receber até 500 votos. Só a chapa dele reúne 21 partidos, para você ter uma ideia, correspondendo aí a 496 deputados. Quase todo mundo, incluindo aí os 2 partidos antagônicos, o PT e o PL. Está todo mundo aí junto e misturado ao lado de Arthur Lira. Então, o objetivo de Arthur Lira era superar o recorde, que era do deputado João Paulo Cunha. Ele recebeu, na época, no ano 2000, 434 votos, e agora ele superou esse recorde. Ele recebeu 464 votos, ou seja, foi a maior vitória da história da Câmara dos Deputados. Então Arthur Lira está forte, segue bem, segue firme, mostrando poder e principalmente poder de barganha junto ao Poder Executivo. Claro, porque na gestão passada ele era bolsonarista e agora ele precisa virar chave. Agora ele tem um elemento aí que é o apoio maciço dos parlamentares praticamente de toda a Câmara dos Deputados. Carlão e Karine. Cadu, muitíssimo obrigada pelas informações. Dia quente aí em Brasília. Valeu, Cadu. Boa noite, bom trabalho. Até amanhã. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora são 6h40. Você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, o segundo governo de Luiz Inácio Lula da Silva completa um mês com uma taxa de aprovação no mesmo patamar da votação que o elegeu no segundo turno. Segundo pesquisa Poder Data, realizada em 29 e 31 de janeiro de 2022, atualmente 52% da população aprova a nova gestão. Outros 39% reprovam o governo Lula, enquanto 9% não sabem de nada, Karine. Exatamente, Carlão. Os números mostram aí um cenário engessado. Nas eleições de 2022, Lula foi eleito com 50,9% dos votos válidos no segundo turno. A taxa de aprovação atual indica que o presidente segue contando com o eleitorado que o elegeu, mas pouco ou nada além disso. E daqui a pouco aqui no 18 horas, no Amazonas, o número de casos de violência contra a mulher no ano passado aumentou 15% em comparação com 2021. É o nosso assunto em instantes. Olha, 6h41, você no melhor mix do Brasil, conferindo os destaques do dia em mais uma edição do 18 horas. E agora nós vamos conferir o tempo e a temperatura para amanhã, quinta-feira, com Karine Leão.
Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão amanhã é de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e a noite. As chances de chuva são de 90%. A máxima prevista é de 31 graus e a mínima chega a 24 graus. A umidade relativa do ar fica entre 66% e 96%. 18 horas. Rio Negro subiu mais 10 centímetros de ontem para hoje, levando agora a cota no Porto de Manaus para 21 metros e 80 centímetros. Anote aí, hein? Acima do nível do mar, 6,42. Mix. E o Amazonas registrou mais de 4 mil casos de violência contra a mulher no ano passado. O número representa aumento de 15,17% em comparação com o ano de 2021. Isso são segundo os dados da Fundação de Vigilância em Saúde aqui do estado do Amazonas. E para prevenir e garantir maior proteção para as vítimas de violência doméstica no Amazonas, a Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania tem um aplicativo Alerta Mulher. O objetivo do aplicativo é funcionar com mais um serviço na rede de proteção do enfrentamento à violência doméstica. É um auxílio, é um serviço a mais aí, né, Karime? Exatamente. Vamos saber um pouco mais sobre como esse aplicativo funciona agora na reportagem de Nathalie Moraes. O Amazonas registrou em 2022 mais de 4 mil casos de violência contra a mulher. Segundo dados da Fundação de Vigilância em Saúde do Estado, o número representa um aumento de 15,17% em comparação ao ano de 2021. Já os números do Centro Integrado de Estatística de Segurança Pública da Secretaria de Estado de Segurança mostram que o crime de feminicídio no Amazonas teve uma redução de 27% no ano passado. As mulheres que sofrem de violência doméstica aqui no estado têm a seu favor o aplicativo Alerta Mulher, que funciona como uma espécie de botão do pânico para as vítimas. O app foi desenvolvido pela Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania. A maioria dos acionamentos no Alerta Mulher, feitos no ano passado, foi em virtude do descumprimento das medidas protetivas legais previstas na lei conhecida como Lei Maria da Penha. O aplicativo é um canal de rápida comunicação da vítima via aplicativo com a polícia. A vítima pode enviar fotos e áudios dentro do app. Essas informações são recebidas pela equipe de monitoramento e de segurança do CIOPS, o Centro Integrado de Operações de Segurança, e imediatamente a viatura mais próxima é deslocada para o atendimento da ocorrência. A psicóloga do Serviço Emergencial à Mulher, Lorena Leão, pontua que o aplicativo é um meio de ajudar a mulher tanto no quesito de segurança física quanto psicológica. Quando a mulher se encontra em situação de violência, ela se sente com muito medo, com muita insegurança, se vão ou não acreditar naquilo que ela diz, né? E aqui na unidade nós damos todo o suporte a essa mulher para que ela se sinta segura, para que ela sinta que existe um suporte a ela. Então, o aplicativo Alerta Mulher, ele tem esse papel de dar um apoio a essas mulheres que estão em situação de risco iminente de morte ou grave ameaça, para que ela se sinta segura, para que ela perceba que ela tem possibilidades, para que ela se sinta segura mesmo no momento em que ela precisar de um apoio policial. Então, o aplicativo ele tem esse objetivo. O cadastro no aplicativo acontece após a vítima registrar o boletim de ocorrência e solicitar a medida protetiva do judiciário. Com a garantia, a mulher é encaminhada às unidades do SAPEM. O aplicativo está disponível para Android com monitoramento 24 horas por dia. Entre janeiro e dezembro do ano passado, o aplicativo Alerta Mulher atendeu 66 vítimas de violência doméstica. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora são 6 horas e 46 minutos. Você no melhor Mix do Brasil. Daqui a pouquinho você confere aqui no 18 horas. E hoje é quarta-feira, é dia de nós conferirmos aí as estreias do cinema e saber sobre os bastidores dos principais lançamentos. Esse é o nosso assunto em instantes que você confere já já no 18 horas. Mix. E chegamos ao mês de fevereiro, finalmente, né, Carlão? Mês das folias, de carnaval. Bom,
E o setor de comércio está otimista, tá? Já que o carnaval é considerado uma das datas mais importantes do calendário para a economia, assim como o Natal e o Ano Novo. Karime, para este carnaval o comércio espera um crescimento de 3,5% nas vendas, segundo uma pesquisa divulgada pela Câmara dos Dirigentes e Lojistas de Manaus. A repórter Nathalie Moraes tem mais informações. Vamos conferir. O carnaval é tradição no calendário dos brasileiros, inclusive dos amazonenses, e segue contagiando multidões. A data, que este ano oficialmente acontece no dia 21 de fevereiro, além de ser motivo de festa, também movimenta a economia, em razão do aumento das vendas dos artigos e itens carnavalescos. De acordo com o presidente da Confederação da Câmara dos Dirigentes e Lojistas de Manaus, Ralph Assayag, as vendas nesse período devem crescer em 3,5% este ano. Devemos crescer em relação ao ano passado, em torno de 3,5%. É um bom crescimento. Esperamos que a data atrapalhe pouco o mês, porque é uma data que é no meio do mês, então já vai começar o ano pós-carnaval, é assim que nós falamos do comércio. Em torno de 48 milhões deverão ser injetados para a compra desse período, né, de adereços, de festividade, de bebidas. Isso tudo também é um bom resultado. Depois de nós termos passado o 2020 e o 2021 paralisado, então 2022 tivemos já uma melhoria. E agora 2023 eu acho que chegamos a um resultado muito bom, excelente para toda a área do comércio. Bebidas, alimentos, roupas, calçados, fantasias estão entre os itens mais procurados pela população durante as folias do carnaval. Entre os serviços que devem ser impulsionados durante esse período, a pesquisa da CDL cita bares e restaurantes, transporte particular, ingressos de festas, hospedagens, serviços de beleza e aluguel por temporada como maior crescimento. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Manaus, 6 horas e 48 minutos. Chegou a hora da gente saber sobre os bastidores da política local, da política amazonense, com Cíntia Blink. Cíntia, muito boa noite. Chega junto, menina. Então, você participou também de toda a posse, de toda a movimentação. Sei que foi com pompa e circunstância, parecia até entrega de Oscar. Uma cerimônia, assim, luxuosíssima, digamos assim, ou muito disputada, né? Conta pra gente, então, a nova mesa diretora da Assembleia vai administrar um orçamento de mais de 500 milhões de reais. É isso mesmo, Cíntia? Boa noite, chega junto, seja bem-vinda. Oi, Karime, Carlão, todo mundo que tá ligado na gente aí na 100.7. Teve toda essa pompa mesmo, mas eu vou falar disso melhor daqui a pouco. Vamos falar de dinheiro, que é bacana. Você falou aí em quase 500 milhões. Eu coloquei na ponta do lápis, fui atrás desse número, e são 440 milhões 670 mil para o ano de 2023. Quando a gente fala assim dessas cifras tão grandes, fica difícil até de pensar o que é isso. Então, o que acontece? Para a gente ter uma noção do que significa isso, eu procurei qual é o orçamento de algumas cidades do interior aqui do Amazonas. Olha só, Quari e Parintins tem uma previsão orçamentária para 2023 de um pouquinho mais de 300 milhões de reais. Então a gente está falando de um orçamento de uma casa legislativa maior do que de algumas cidades aqui do Amazonas. Isso faz o quê na prática? O que significa ter muita grana? Quando você tem muita grana, o que significa? Significa mais poder. Ou seja, a Assembleia, ela pode, tendo esse valor todo aí no caixa, ela pode fiscalizar mais, fiscalizar sem medo de sofrer alguma punição, de sofrer ali no orçamento. Então, ela tem esse poder de fiscalizar. Se ela pretende utilizar isso, se ela pretende utilizar essa independência, a gente vai ter que ver ao longo do ano. O que a gente pôde ver hoje é que há uma harmonia muito grande entre o poder legislativo e o poder executivo. O governador Wilson Lima estava lá, estava presente. O presidente da casa, agora já confirmado, né, deputado Roberto Cidade, ele chamou de nosso governador, falou também sobre o Valderney Avelino. Eles pertencem ao mesmo partido, que é a União Brasil. Então, tudo isso aí dá indicativos pra gente de como é que está essa relação hoje. Agora, na política,
tudo tem que ser visto caso a caso, né? Porque, por exemplo, na eleição passada, em que Roberto Cidade foi também presidente da Assembleia Legislativa, o governador não gostou nada disso na época. Inclusive hoje, essa mesa diretora nova, ela é formada por pessoas que antes não estavam ao lado dele. Então foi uma trajetória que a gente viu aí chegar novas pessoas. Mas permaneceu como primeiro vice Carlinhos Bessa, como a gente já tinha adiantado aqui. Ele até falou isso na sala de imprensa antes mesmo de tomar posse. E sobre dinheiro, eu acredito que era isso. Karime, Carlão? Ei, Cíntia, e o que você viu aí que poucos viram na solenidade de hoje na Assembleia Legislativa, hein, Blink? Menina Blink. Então, eu já cheguei aqui fofocando, né, sobre como foi essa parte mais visual, digamos assim, e foi feito ali mesmo uma cena de Oscar. Pra falar a verdade, eu nunca tinha visto dessa maneira. Já vi algumas posses, mas não dessa forma. Tinha um tapete vermelho que entrou, sabe? Tinha tapete vermelho e tudo isso, e filmaram o tapete vermelho. Vestidos incríveis, porque eu não tenho capacidade de dizer qual que era o estilista, a marca, essas coisas, sabe? Infelizmente eu não me preparei para esse momento, mas... Eu não esperava essa, né? Mas sem ter dúvida... que narrar esse tipo de... Eu não tava um pouco... Mas assim, sem dúvida, quem controla, quem tem esse tipo de informação, teria material ali para falar. Olha viu? aí, que a galera foi, né, na beca, digamos assim. Alto nível. O que eu consigo dizer é que, por exemplo, a deputada Joana Dark, ela foi toda trabalhada no dourado, ela foi com o cachorrinho, e é uma marca da deputada Joana Dark, né, os animais ali como uma causa, e nas redes sociais ela foi muito comparada a estar com um visual, e por carregar o cachorrinho, ela foi comparada à primeira-dama do Brasil, a Janja. Então lembrou aí um pouco. Uma outra roupa que me chamou a atenção foi de um homem, do comandante Dan, porque ele escolheu ir fardado, com a farda do uniforme dele de forças especiais. E quando a roupa também mostra aqui ela veio, né? E ele disse que quer fazer parte de uma comissão que trabalhe segurança. E tinha muita gente na imprensa, muita gente mesmo. Eu sei que muita gente tentou a credencial ali e não conseguiu. E na imprensa, lá na salinha da imprensa, a deputada Débora Menezes, e a filha do coronel Menezes, super direitista, fez uma fala que tá todo mundo comentando aí na imprensa e nas redes sociais. Perguntaram se ela tinha algum projeto voltado para os povos indígenas. E ela respondeu que indígena não é a bandeira forte dela, mas que ela vai respeitar quem fizer propostas sobre isso. Aí a gente lembra que essa pergunta, ela acontece porque a causa indígena ganha os noticiários aí depois da visita do presidente Lula às terras Yanomami, em Roraima, quando o mundo todo pôde ver aí a crise humanitária e de saúde pela qual passam os indígenas por conta do avanço do garimpo ilegal. E para finalizar, deixa eu contar uma coisa que aconteceu lá na Câmara depois de uma notícia que nós demos aqui. Nós falamos aqui sobre gastos de viagens. E a vereadora Iomara Lins, que é a primeira vice-presidente da Câmara Municipal de Manaus, ela chegou a assinar autorizações para viagens de 3 parlamentares ali, para eles irem ao Senado, lá com o Cadu, ver como é que estava a posse no Senado. Ela assinou para ela mesma, para o vereador João Carlos e para o vereador Lissandro Breval. E para eles acompanharem a cerimônia de posse. Só que depois ela volta atrás e assina somente para o João Carlos, que é o único do Republicanos que tem uma pessoa no Senado ali também. E é isso, obrigada. Ou seja, repercutiu de uma forma positiva, né? A nossa informação. Tivemos um resultado, aqui, né? Estão ouvindo a gente. Ou pelo menos conseguimos economizar algumas passagens. Exatamente. Tá ótimo. Valeu, então. Cíntia. Cíntia, muitíssimo obrigada pelas informações, menina. Boa noite, bom trabalho. Boa noite. Tchau, tchau. 6h55, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, hoje é quarta-feira, é dia de conferir as dicas de cinema, não é isso, Karime? É isso aí, Carlão. Vamos saber mais sobre as estreias da semana agora com Caio Pimenta. Olá, eu sou Caio Pimenta, editor-chefe do Cine7, site de cinema produzido aqui em Manaus há 8 anos e meio. E trago agora as estreias, as novidades nos cinemas da cidade neste fim de semana. Serão 5 filmes ao todo. A principal novidade fica por conta de um velho conhecido dos apaixonados por suspense e terror. Diretor de O Sexto Sentido, Sinais e Fragmentado, o M. Night Shyamalan lança Batem a Porta. No filme, as férias de uma família são interrompidas quando 4 estranhos armados invadem a cabana onde estão,
alegando evitar o apocalipse. A produção vem sendo considerada pela crítica o melhor filme do Shyamalan em muito tempo. O segundo lançamento é Gemini, o Planeta Sombrio, que também aposta no terror, mas misturando com a ficção científica. O filme acompanha uma expedição internacional procurando um novo local para abrigar a humanidade. Ao chegar em um escuro planeta, a nave fica sem energia e não demora muito para os astronautas descobrirem que não estão sozinhos. Cá entre nós, esse filme tem uma carinha de Alien, o oitavo passageiro. Agora, vamos dar uma aliviada trazendo opção para criançada. O grande Mauricinho acompanha a história de um gato malandro que se junta a ratos de uma cidade para dar um golpe nos moradores do local. O intuito dele é receber muito dinheiro com a promessa de afastar os roedores. O Marcelo Adnet e a Sofia Valverde são os dubladores da animação. Já no Casarão de Ideias, Centro Cultural, tem um documentário sobre uma gigante do samba brasileiro. Andança resgata a história da Beth Carvalho com um impressionante acervo de imagens e um retrato íntimo da estrela da MPB. Prepare-se para ouvir algum dos maiores clássicos do samba nas telonas. E para completar a lista de lançamentos, tem o favorito ao Oscar 2023, que retorna aos cinemas de Manaus. Indicado em 11 categorias no Prêmio da Academia, Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo mostra a saga de uma mulher comum através de multiversos, enquanto trava uma luta familiar. A produção é favorita para levar melhor filme, direção, atriz e ator coadjuvante do Oscar no próximo dia 12 de março. E falando ainda em Oscar, Manaus infelizmente fica de fora da estreia nacional de Os Banshees de Inisherin, indicado em 9 categorias e o maior rival justamente de Tudo em Todo Lugar, ao mesmo tempo em melhor filme. Na semana passada, Tar, com a Cate Blanchett, também já não havia sido lançado nos cinemas de Manaus. Infelizmente, é a dura vida dos cinéfilos da cidade. A gente se encontra na próxima quarta-feira e olha, com uma atração clássica que completa 25 anos que está de volta aos cinemas. A gente se encontra até lá. Tchau. Você está ouvindo 18 horas. Economia. Conferindo os indicadores de hoje, o dólar fechou desvalorizado em 0,32%, cotado a R$ 5,06. O euro fechou o dia em alta de 0,76%, comercializado aos R$ 5,55. O Bitcoin também encerrou o dia valorizado em 1,1%, comercializado a R$ 119.453. E o Ibovespa fechou o dia em queda de 1,32% aos 111.931 pontos. O índice de confiança do empresário do comércio caiu 3,6% em janeiro na comparação com o mês anterior. Os dados são da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Essa é a segunda queda consecutiva. O otimismo do comerciante chegou ao menor nível desde abril de 2022. Ainda segundo o levantamento, na comparação com janeiro de 2021, o otimismo recuou 1,7%. Agora em Manaus, 7 horas em ponto. Seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. O país assistiu hoje às solenidades de posse no Poder Legislativo. Os parlamentares assumiram seus mandatos no Senado, na Câmara e nas Assembleias Legislativas. O Poder Legislativo é um dos 3 poderes e tem papel fundamental na administração e na democracia do Brasil. Tem a função de aprovar leis pensadas para garantir o desenvolvimento do país, mas também deve agir como fiscalizador das ações do Poder Executivo, nos níveis federal, estadual e municipal. Os representantes do Legislativo são escolhidos pelo povo brasileiro por meio de eleição. Por isso, devem agir em favor desse povo e em defesa da democracia. E é sempre bom lembrar, o trabalho dos parlamentares deve ser realizado na busca do bem da comunidade. Fora disso, não há como melhorar a vida da população que mais precisa. Hoje se renova a esperança de que as casas legislativas sirvam realmente ao povo brasileiro. 18 horas. 7-1, Karime, boa noite. Boa noite, obrigada pela companhia, gente. Um beijo, até amanhã. Até amanhã.
Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.